Olá, eu me chamo Camila e hoje vou explicar as principais transformações nas funções trigonométricas, focando nas fórmulas de soma e diferença de arcos, além do arco duplo. Esses conceitos são fundamentais para entender como as funções trigonométricas podem ser manipuladas e aplicadas em diversas áreas da matemática e engenharia. As fórmulas de soma e diferença de arcos nos ajudam a calcular o seno, cosseno e tangente da soma ou da diferença entre dois ângulos. Repare que o sinal da fórmula de seno se mantém, enquanto no cosseno e tangente, ele se inverte nas partes específicas da equação. Vamos aplicar as fórmulas em exemplos. Por exemplo, o cosseno de 75 graus pode ser calculado como a soma de 45 graus e 30 graus. Substituímos os valores conhecidos e resolvemos a expressão. O arco duplo permitem calcular as funções trigonométricas do dobro de um ângulo. Observe que a fórmula do cosseno pode ser escrita de três maneiras diferentes, o que permite mais flexibilidade em resoluções. Observe o exemplo abaixo. Se conhecemos os valores de seno e cosseno de um ângulo, podemos calcular facilmente o seno do arco duplo usando a fórmula. Conclusão: revisamos as fórmulas de soma, diferença e arco duplo. Aplicamos exemplos práticos. Mostramos como usar essas fórmulas em problemas reais. Esses conceitos são muito úteis tanto na matemática quanto em áreas aplicadas. A função trigonométrica se baseia na relação entre os círculos trigonométricos. A gente vai se basear nos ângulos, em que os ângulos aqui ele inicia em 0, 90, 180, 270, e ele tem os valores. Aqui, como ele não tem valor nenhum, só depois de uma volta completa, então ele vale só 360, o 0 ele não vale nada. No 90 ele vale π sobre 2, aqui ele vale somente π radianos, e aqui ele vale 3π sobre 2. E aqui a relação entre eles é na relação entre x e y, em que a relação x nós temos o cosseno, na relação y nós temos o seno, com o sono, deitado. Então, quando eu estou com sono, eu estou deitado. Então a relação entre eles é dessa forma, é deitado, então vai ser o 1, o menos 1, nas suas extremidades. E no seno, quando eu estou sem sono, eu estou em pé. Então a relação entre 1 e menos 1 deles vai ser na questão do eixo y. E todos esses valores aqui de 1 e menos 1 numa fórmula de uma função trigonométrica são apenas valores substituídos. Como assim valores substituídos? Quando eu tenho seno de 3π sobre 2, aqui quanto que vale 3π sobre 2? 270. Então a gente vai aqui no seno, quanto vale 3π sobre 2? Menos 1. Nós temos aqui, menos 1. Mais o seno de π sobre 2, seno de π sobre 2 é 90, que está aqui em cima, então é 1. Então temos aqui 1, mais 10, que a função já nos dá aqui, menos 5, que a função dá também, e vezes o cosseno de 2 sobre π. A gente vai aqui no cosseno, 2π é 0. Então aqui, no caso uma volta completa, 360, Então aqui a gente tem o valor de 1. Então esse 5 sobre 1, Então vai ser menos 1, aqui a gente iguala a 0, mais 10, 5, 5 vezes 1, 5. E aqui nós temos a função de baixo, 7 vezes seno de π. Seno de π quanto que vale? Então aqui 180, quanto que vale aqui? 0. Mais o seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 90, então é 1. A gente tem 1 aqui. Menos 0, que o que vale a 0 é o cosseno de 3π sobre 2. Quanto vale 3π sobre 2? 270. Então, como eu estou com sono, aqui ele não tem valor nenhum, porque ele está de pé. Então aqui ele equivale a 0. E aqui nós temos a função 5 sobre 1, é ele mesmo. Então aqui o valor dessa função trigonométrica é 5. É a aplicação do cosseno na função trigonométrica, tanto no eixo x quanto no eixo y. Nós vamos calcular uma função trigonométrica em uma operação real na engenharia química. Aqui está o exemplo. E o exemplo está querendo que a gente calcule a temperatura da tubulação às 8 horas da manhã. Primeiro passo, vamos substituir os valores, como vocês podem ver aqui. Os valores foram completamente substituídos. O segundo passo é realizar essa operação, que aqui fica muito simples, que é menos 6, 8 menos 14. O terceiro passo vai ser multiplicar os valores, que onde o resultado será menos π dividido por 2. E esse resultado se dá porque o 12 divide tanto π, tanto menos 6. Ficando, depois de tudo isso, a gente faz uma simplificação, que menos 6π dividido por 12 vai ficar menos π sobre 2. E o quarto passo é calcular o cosseno do ângulo. Eu fiz passo a passo para vocês compreenderem, que vai ser 0. Porque π dividido por 2 no ângulo trigonométrico, que é um 90 graus, é 0 no círculo trigonométrico cosseno. Se fosse seno seria 1, porque é o inverso do cosseno, mas nesse caso, como é cosseno, vai ser 0, como eu demonstrei aqui. E depois você vai substituir e finalizar. Agora, vamos ver a transformação de soma em produto e produto em soma. E antes que eu me esqueça, eu até coloquei aqui no GeoGebra essa função, e a gente consegue ver que é uma função trigonométrica cosseno. Eu coloquei valores muito importantes, como o 40 sendo o ponto máximo, e aqui, que possa ser talvez um 10, não tenho certeza, porque não está no GeoGebra, seria o ponto mínimo, e esse roxinho aqui é o período, beleza? Agora, nós vamos calcular uma multiplicação, ou seja, um produto em soma nos cossenos. Então, como eu disse, cada função trigonométrica, cosseno, seno, tangente, cotangente, e por aí vai ter uma equação específica. Nesse caso, uma multiplicação simples de cosseno 4x vezes cosseno 2x, onde o primeiro sempre será o A e o segundo sempre será o B, beleza? Bom, vamos lá, eu gosto de simplificar aqui o lápis. Então, quando você coloca na fórmula, é muito simples, só você substituir e resolver os valores. Então aqui nós percebemos que a multiplicação desses dois cossenos é igual a 1 meio multiplicando o cosseno de 4x menos 2x mais o cosseno de 4x mais 2x. Quando você fazendo
toda essa operação, você vai ficar com essa equação aqui, que é basicamente a mesma coisa, só que você transforma um produto em soma, beleza? Aqui a gente tem algumas outras fórmulas, e aqui a gente vai ver o oposto, que é o cosseno de 5x mais o cosseno de 3x, onde o cosseno de A mais o cosseno de B é igual a 2 vezes o cosseno de A mais B dividido por 2 vezes o cosseno de A menos B dividido por 2, onde quando você faz a substituição, encontramos esse valor resolvendo a operação, beleza? Que fica cosseno de 5x mais cosseno de 3x é a mesma coisa, é igual a 2 vezes o cosseno de 4x vezes o cosseno de x. Por que 4x? Porque 5 mais 3 é 8, o dividido por 2 é 4, então 4x. Por que cosseno de x? Porque 5x menos 3x é 2, então fica 2 dividido por 2, vai ser cosseno de x, beleza? Uma operação bem tranquila, algo bem fácil, espero que tenham entendido.